feitas pelo coração. Quem irá dizer que não existe razão? Já são mais de 20 anos de carreira como ator, produtor, diretor e agora cantor. A nossa entrevista de hoje é com Bruce Gonlewski. Bruce, cinema, TV, teatro ao mesmo tempo. Agora, final do expediente, quando a maioria dos trabalhadores já estão indo para casa, sua outra jornada ainda está começando, a gente está aqui no teatro sendo montado. Quando você para e pensa assim, o que é ser ator para você? Bom, ser ator é minha vida, né? Profissão que eu escolhi com 17 anos de idade, né? E eu sou workaholic mesmo, como você falou. Eu trabalho em teatro, cinema e televisão e adoro o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço. Escolhi fazer isso desde adolescente, né? E é uma luta diária, matar um leão por dia. Hoje, por exemplo, eu estava na televisão trabalhando o dia inteiro, agora de noite cheguei no teatro para me apresentar. Mas é isso que faz a vida valer a pena, né? O nosso trabalho. Quando é que você sentiu que tinha sido assim, mordido por esse bichinho, assim, que eu quero ser ator, de qualquer jeito? Na verdade, eu comecei a minha carreira artística como músico, né? Eu comecei tocando, tocava bateria, estudava bateria, depois toquei violão, sempre tive banda na escola, né? Queria ser cantor. E aí comecei a fazer teatro no Colégio Andrius, que é uma escola que tem uma tradição de teatro, né? O Fala Bela deu aula lá, a Maria Padilha, e eu fui aluno do Gustavo Gasparani, né? Que era da geração seguinte ao Miguel. E o Gustavo um dia entrou na minha turma e anunciou, olha, o teatro está voltando, o teatro do Andrius está voltando, né? E eu não tinha ideia do que era teatro, não tinha noção do que era teatro, não tinha nenhuma ligação com teatro. Fui para lá para conhecer as meninas, para fazer bagunça e acabei me apaixonando pelo teatro, né? Eu me lembro que a gente montou um Shakespeare, foi a primeira peça que a gente montou, eu tinha 14 anos de idade. E eu me lembro que eu li aquele texto e eu me acreditei, sabe, falando aquele português poético, mais antigo. Eu me vi numa situação que eu nunca tinha vivido, falando um texto em português, era um Shakespeare, eu era o protagonista da peça e eu me apaixonei por aquilo. Fiquei vidrado em subir no palco, em contar uma história, em fazer uma peça e virei ator. A partir dali, eu comecei com 14 anos no Teatro Amador do Colégio Andrius. 14, 15, 16 anos, fiquei 3 anos no colégio, fazendo teatro. Aí você foi fazer CAL, né? Foi se especializar. E aí fui fazer a CAL, a Casa das Artes Laranjeiras, me formei na CAL. E logo que você se formou, você foi trabalhar com Gerald Thomas. Como é que foi essa experiência? Foram mais de 7 espetáculos, não foi isso? Foram 7 espetáculos com o Gerald. O Gerald, na verdade, dirigiu a minha formatura na CAL, né? Eu tive essa sorte, né? Na época, a CAL estava comemorando 15 anos, né, de escola e convidaram o Gerald Thomas para dirigir. Eu não conhecia o trabalho dele e fiquei vidrado com o trabalho dele. A Beth Coelho, que na época trabalhava com ele, foi atriz protagonista da peça. O Luiz Damasceno, que trabalhava com ele como ator, preparou a turma, né? Foi uma experiência incrível, porque era um texto do Haroldo de Campos, né? Um texto poético, pós-dramático, muito louco, mas deu a possibilidade da gente entrar em contato com um novo tipo de dramaturgia, né? Com um novo tipo de teatro pós-dramático, não realista, e o Gerald foi um grande professor para mim. Tem algum aprendizado dele que você traz até hoje para sua carreira? Olha, tem uma fala do Meyerhold que eu gosto muito, né, o grande diretor de teatro, que ele diz que talvez a melhor maneira de ser fiel ao mestre é traindo ele, né, artisticamente. Então, a minha obra, as minhas peças que eu dirijo, que eu produzo, não tem nada a ver esteticamente com a obra do Gerald. Eu comecei a me interessar por dramaturgia, por uma dramaturgia consistente, dramática. Ele não gosta muito tanta diferença entre a arte e a vida, né? A fronteira é muito tênue, né? Por isso eu estou te falando assim, eu trabalho às vezes 15 horas por dia, estou filmando, gravando novela, fazendo teatro, levo os personagens para a cama mesmo, misturo tudo, né? Não tem muita diferença, né, da vida e do nosso trabalho, né? Tá tudo misturado.
Apesar de você ser super novo, já são mais de 20 anos de carreira. Você desenvolveu algum tipo de criação, uma partitura para criar seus personagens ou cada trabalho é uma nova composição? Olha, vou fazer 25 anos de carreira, né? E eu acho que o nosso trabalho como ator, como artista de teatro, é aprender a trabalhar cada novo processo, né? Eu não tenho fórmula, eu não tenho receita de bolo. Cada personagem que eu faço como ator, ou cada direção que eu me envolvo, cada espetáculo que eu vou dirigir, eu não sei o que eu vou fazer. Eu realmente não sei. Eu me permito estar diante de uma tela em branco mesmo. É meio clichê isso, mas é verdade. Eu acho que se você começa em dúvida, você acaba com certeza, sabe? Se você começa com muita certeza, você acaba criando problemas, assim. Então é bom não saber no início, sabe? Se colocar numa situação de aprendiz mesmo e de estar aprendendo com o trabalho, né? Cada personagem precisa de uma coisa, de uma abordagem, de uma estética, de uma maneira de pensar diferente, de uma maneira de sentir diferente, né? De um treinamento diferente. Claro que a gente vai aprendendo técnicas, vai aprendendo coisas, exercícios, mas o interessante é conseguir se desapegar de tudo, se desprender de tudo e se lançar no abismo mesmo, no vazio, né? Para construir do zero, né? Eu, como diretor de teatro, eu não procuro colocar uma estética em primeiro plano, sabe, em todas as obras. Eu quero descobrir o que aquela história precisa, o que aquele espetáculo determinado precisa, o que aquela peça precisa, em vez de querer ficar enfiando goela abaixo do público a minha estética ou os meus acertos anteriores, entendeu? O meu estilo, sabe? Eu quero descobrir isso a cada trabalho. Agora, você é ator, diretor, tem todo esse lado de criação. Por que você também se aventurou na produção? Você acha que o ator brasileiro, ele precisa também ser produtor? Com certeza. Eu aprendi que é preciso produzir os próprios trabalhos, ter autonomia. É a maneira que você tem de não ficar esperando o telefone tocar, né? E por mais que ele toque, graças a Deus, para mim ele toca. Mas assim, é importante ter autonomia, né? Poder escolher os seus projetos, poder escolher o personagem que você quer fazer, a história que você quer contar, a peça que você quer dirigir, né? E ter autonomia, né? Ter domínio sobre o seu próprio trabalho, né? E essa autonomia de criação, ela também parte para uma autonomia de mercado, por exemplo? Como você vê essa dependência dos projetos culturais das leis de incentivo? Trouxe coisas importantes para a produção artística brasileira. Infelizmente, o Renato Russo, que é esse espetáculo aqui em cartaz no Teatro Riachuelo, das 60 peças que eu fiz em 25 anos, talvez seja a única que se pague com bilheteria. E é uma estrutura cara, é muita luz, é uma equipe grande, banda, direitos autorais, som, e é a única peça que se paga com a bilheteria, porque é uma discussão longa, é uma discussão grande, existem várias formas de entretenimento hoje em dia, né? O ingresso é caro para quem está pagando, barato para quem faz, né? Não paga o custo, né? Tudo se inflacionou muito também, os custos de tudo, de toda a equipe. Mas também tem a ver com as leis, né? A partir do momento que tiveram as leis, o preço também de produção subiu muito, né? Subiu muito. Eu acho que a gente não pode abandonar as leis, porque existem vários segmentos da arte que precisam de subvenção, né? Que não se sustentam com bilheteria, e é assim no mundo inteiro, e é preciso que seja assim. Eu acredito que existe uma determinada fatia do mercado que precisa ser subvencionada pelo governo mesmo, né? Companhias teatrais, grupos, né? Teatro de pesquisa, teatro de arte, mas é preciso se aproximar do público, né? É preciso pensar no público também, não para se vender para o público,
Mas Para ter uma relação com o público, para né? ter uma relação de interlocução com o público. Eu, pelo menos, gostaria de ter a nossa geração indo ao teatro. Eu acho que esse espetáculo Renato Russo é raro isso também, mas tem gente jovem assistindo. E isso é cada vez mais raro, porque deixou de ser um hábito cultural, deixou de ser um hábito. As pessoas deixaram de ter o hábito de ir ao teatro, infelizmente. Infelizmente, né? Mas o teatro é a nossa vida, faz parte da nossa vida e é um ato de resistência fazer teatro nesse país. Para mim é um ato de resistência. Você falou em um ato de resistência, né? E esse espetáculo do Renato Russo, o Renato Russo era uma figura que ele era um resistente, ele era um contestador da época dele. Como surgiu essa ideia de fazer esse espetáculo e o que você acha dele ser tão atual, assim? A gente vê músicas do Renato Russo sendo cantadas agora, quase como lemas, hinos, né? De um momento tão instigador que a gente está vivendo agora. Olha, eu cresci ouvindo Renato Russo, Legião Urbana, assim como toda aquela leva de bandas que surgiram nos anos 80, Titãs, Paralamas, Capital Inicial, Barão Vermelho, o Traje a Rigor, né, faz parte, Blitz, faz parte da nossa geração, eu cresci ouvindo, sempre fui fã do Renato Russo, da Legião Urbana. Eu li um livro do Arthur da Pieve, que é o Trovador Solitário, que é uma biografia do Renato, há 12, 13 anos atrás. E na hora veio a ideia de fazer a peça, né? Falei, poxa, é uma história maravilhosa do Renato, eu preciso contar essa história. Eu percebi que eu poderia ficar parecido com o Renato, né? Se eu deixasse a barba crescer, escurecer o cabelo, enrolar um pouquinho o cabelo. Percebi que eu, colocando um óculos, poderia ter um quê do Renato. E acabei na peça ficando bem parecido com ele. É impressionante. Então, a semelhança é muito impressionante. É. A gente olha para você e a gente não acha que é tão parecido. Eu não sou parecido com ele, mas no palco fica. tem todo um trabalho de pesquisa, né, de composição. Que foi feito, foram 2 anos de pesquisa para criar a dramaturgia, para compor o personagem. E é uma semelhança que você vê que não é uma semelhança de um cover, né? A semelhança realmente de estar ali no papel dele, né? A gente tentou trazer a alma do Renato para a cena, né? Eu não sou um cover, eu não sou um cantor cover. Tem covers que cantam muito melhor do que eu, inclusive, a obra do Renato, né? Mas tem cover do Renato, né? É como o Elvis nos Estados Unidos, né? Mas a gente tentou trazer a alma do Renato, perceber o que é o discurso dele, qual é a importância do discurso dele, o que ele representa. E também, acabando de responder a tua pergunta, ele sobrevive até hoje porque é um grande poeta. Né? A obra dele é uma obra muito consistente. Né? Passa de pai para filho, né? Meio tipo Beatles, né? Vai passando de pai para filho. E acho que, sobretudo, porque ele é um grande poeta, porque as letras dele são atemporais, são universais, né? Toca o coração de qualquer jovem, em qualquer época, em qualquer cidade brasileira. São 22 músicas tocadas em cena e o público canta tudo junto, de Belém até Porto Alegre, sabe? Mas você apresenta hoje o espetáculo também para uma geração que não conviveu com o Renato como a nossa conviveu, né? Uma outra geração. Como que é a receptividade dessa geração? Isso é muito bacana, porque tem uma receptividade grande, porque tem uma galera de 13, 14 anos que canta tudo, que conhece Renato Russo. Está na boca deles, eles cantam as músicas, entendeu? Então, isso que é muito surpreendente, né? Passa de pai para filho, tem uma nova geração. E para mim é bacana remontar o espetáculo 10 anos depois, exatamente por isso, para ter a oportunidade de trazer para as novas gerações esse espetáculo, né? Para gente que não viu quando eu estreei há quase 11 anos atrás. Agora, você falou que começou sua carreira aí tocando em bandas, cantando. Foi o Renato aí que te estimulou a voltar a cantar e compor? Olha, eu acho que sim, porque a gente fez a peça, viajamos muito, eu e a banda Arte Profana, e aí eu tomei coragem e gravei meu disco com as minhas músicas. Né? Eu sempre gostei de música, sou roqueiro, ouço música o dia inteiro, assim, e aí eu acho que esse convívio com a banda me instigou a querer gravar as minhas músicas e tocar e fazer show, porque é uma energia muito gostosa fazer show, né? É uma resposta imediata do público, na hora. E aí eu me separei, aí acabei compondo um disco inteiro de dor de cotovelo. Que ajuda muito, né? Às vezes você está sofrendo, né? E coloca catarticamente no papel as coisas, e acabei me curando dessa maneira. Fiz um disco, né? Depois da separação, e fiz show, lancei o disco. E ainda estou fazendo show, inclusive, quero fazer mais. É muito bacana, muito, muito legal poder cantar as próprias músicas, né? E como que é esse trânsito para você? Do teatro para a TV, para o cinema? Você sentiu alguma dificuldade no começo? Como é que é hoje? Foi difícil?
Ah, com certeza, é muito difícil, né? Porque aquilo que eu estava falando, eu começo do zero, eu não sei, né? Eu sempre até me acho incapaz de fazer os trabalhos, eu não sei se eu vou conseguir. Eu trabalho com humildade mesmo, assim, não sei se eu vou ser capaz de criar um personagem tal. E a minha casa é o teatro, é onde eu experimento, onde eu tenho a possibilidade de errar, de experimentar, de começar de novo, de propor os meus projetos, né? De investigar a fundo, né? Com longos processos de ensaio. O cinema é mais rápido, a televisão é mais rápido, me angustia um pouco essa rapidez, porque eu gosto de ensaiar, eu gosto de me aprofundar, de trabalhar as coisas nos mínimos detalhes, nas minúcias, com aprofundamento, né? Esse processo mais manual, né? Que o mais ator tem, mais artesanal. artesanal. Mas é um exercício também a rapidez da televisão, que é interessante, né? Ser safo, pegar, decorar o texto com pouco tempo e fazer e dar conta e ter verdade, ser verdadeiro e estar ao mesmo tempo criando um personagem que não seja estereotipado, que seja multifacetado. Agora, né? você teve o nascimento, né, de um filho seu, que foi transmitido em uma novela. Como é que você lida com essa questão do público e do privado? Como é que você coloca esse limite? Você acha que tem um limite ou para o ator não? O ator tem que realmente se expor? Olha, o ator com certeza tem que se expor, né? Eu sou pago para me expor, né? Eu aprendi a me expor, e aprendi a gostar de me expor, né? Não confundindo isso com exibicionismo ou um lado egóico. Claro que a gente tem esse lado, mas a exposição é necessária para se chegar num lugar profundo e verdadeiro, né? É uma autoexposição impiedosa mesmo, né? No caso da minha filha que nasceu na novela, para a gente foi um barato, não foi uma coisa de exposição negativa. A gente estava fazendo a novela, eu e a minha ex-mulher, mãe da minha filha, e o autor sugeriu do parto ser incorporado dentro da dramaturgia, dentro da cena. Eles trataram com muito cuidado, colocaram as câmeras de longe, não interferiram em nada. Foi tratado com muita delicadeza e foi um momento muito feliz para a gente, que foi televisionado para o Brasil inteiro. E está gravado para sempre. Está gravado para sempre. Foi um momento bonito, não me incomodou, sabe? Foi bonito. Agora, quando você diz se expor, você acha que o ator também, o artista, né, ele precisa se expor também ideologicamente, como o Renato fazia, defendendo questões políticas, ou isso não? Isso já é outra área, o ator deve ficar na área dele? Olha, eu acho que isso é de cada um, né? Isso é de cada um. Eu acho que o ator tem que se expor como ele quiser, como ele achar conveniente para ele. Né? Eu tô me referindo à exposição artística no trabalho, onde você, de alguma maneira, acessa materiais teus, a tua memória. Eu trabalho com a minha memória, com a minha imaginação, né? Com coisas que aconteceram comigo, com a minha vida. A matéria-prima do trabalho do ator é a própria experiência dele, é a vida, é a minha experiência. Eu trabalho com a minha experiência. Quando eu faço um personagem, eu estou cavucando em mim coisas para colocar para a cena. Então é uma exposição nesse sentido, é uma confissão, né? Eu só acho que a arte, quando ela é muito panfletária, ela perde. Porque eu acho que o papel da arte é outro, é tocar em outro lugar. E o teatro não vai mudar o mundo. Não vai, o teatro infelizmente não vai mudar o mundo. A gente pode modificar um pouquinho das pessoas, um pouquinho. Depois de alguns anos a gente aprende isso, né? Mas a gente continua resistindo e falando de temas importantes para o ser humano. Para mim, o teatro é um lugar de reflexão sobre o mito humano, sobre as condições afetivas do ser humano, psicológicas, culturais. Eu acho que o teatro é um lugar de reflexão para mim, de autoconhecimento, sabe? Você acha que o ator vive assim num desassossego? Quais são suas principais angústias? As minhas? É pagar a conta no final do mês, como qualquer trabalhador brasileiro. Eu não gosto de nenhum tipo de mitificação ou glamourização da minha profissão. Eu sou um operário da arte, do teatro, entendeu? Eu trabalho 12 horas por dia, 14 horas por dia, sabe? Como um operário, como um trabalhador, no campo, na cidade, numa fábrica, num escritório. Para mim não tem o glamour ou a fama, são consequências do trabalho braçal, suado de cada dia, entendeu? Então não tem muito glamour nesse sentido, é suar o teatro diariamente, sabe? Glamour é só para quem assiste, né? Para quem faz. É duro, é muito duro, né? Mas a gente continua porque a gente ama isso e sente que tem
uma responsabilidade mesmo, né? Com o público, com a gente mesmo, com a nossa arte, né? É um ato de responsabilidade. Tá bom, Bruce, muito obrigada. Foi um prazer. Eu que agradeço. Tá? Boa sorte aí no espetáculo. É um prazer estar aqui conversando contigo e com todos vocês. Um beijo.